Olha, se reuniram em Santiago do Chile alguns presidentes de esquerda e, através dessa reunião que eles tiveram lá, eles pretendem defender a democracia. Olha quem teve lá. O presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, o presidente aqui do nosso glorioso Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que daí podemos estar de acordo com ele ou não, estava lá, né? O presidente Gabriel Boric, que é o presidente do Chile, o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, e o presidente da Colômbia, o senhor Petro. Vamos ver aqui, ó, videozinho dele, todo mundo contente. Aí, ó. De Espanha, excelentíssimo senhor Pedro. Todo mundo pousando para foto, bonitinho. Beleza. Vamos ver resumidamente sobre o que eles falaram. Eles falaram da necessidade de defender ativamente a democracia, condenar os autoritarismos e retrocessos, fazer reformas estruturais contra a desigualdade para que possa haver realmente mais democracia, maior participação cidadã e o do senso coletivo, que daí vai ajudar para que tenha mais democracia, isso a nível nacional. Porém, a nível internacional, eles trataram ou acordaram de fazer uma reforma da ONU e da governança global, como se a ONU ainda servisse para alguma coisa, né? Tá difícil. A não ser um local para uma conversa de bar lá, discutirem, para que mais serve a ONU? Representação justa e eficaz lá na ONU, eles trataram desse acordo para conseguir algo assim. Ação conjunta diante dos desafios democráticos. Quais seriam essas ações conjuntas, hein? Então aqui, ó, um trabalho contra discursos de ódio e desinformação, promover a equidade de gênero e diversidade vai ajudar a combater a democracia, segundo eles, construir um relato que proteja a democracia, e depois estabelecer uma rede de países e sociedade civil, centro de pensamento e debates baseado em dados, centro de pensamento. Eles querem construir um centro de pensamento da esquerda para combater a não democracia, autoritarismo e assim defender a democracia do viés da esquerda apenas? Seria isso? Transparência, algoritmo e governança digital. A gente vai ver isso aqui mais detalhadamente. Aqui, ó, paz e direito internacional, apelo urgente por cessar fogo em Gaza. O que isso tem a ver com a democracia, né? Mas tudo bem. Acesso humanitário pleno e seguro, respeito ao direito internacional e humanitário. Bom, colocar aqui uma agenda comum de um próximo encontro em setembro na ONU e continuar compartilhando. Beleza, vamos ver aqui, ó, Lula falando. Vamos ver o que o Lula disse. Democracia sempre. O evento é organizado pelo presidente chileno Gabriel Boric. Então vamos a Santiago, a capital chilena, acompanhar aqui, a declaração. Se lutada, que se buscam todas as línguas. Lula. O caminho para a conquista da democracia e da liberdade foi longo. Democracias não se constrói da noite para o dia. Velar pelos interesses coletivos é uma tarefa permanente. Beleza. Aí ele publicou aqui a declaração que eles fizeram conjuntamente. Aí o presidente da Espanha publicou a declaração Democracia para Sempre, essa declaração para a imprensa aqui na nossa rede social. E o Lula também publicou aqui na sua rede social. Por que eu coloquei duas vezes? Não sei. Coloquei duas vezes aqui, ó, a declaração que eles fizeram. Apareceu aqui duas vezes. Interessante. E aí, ó, declaração, então, que foi para o Twitter e na mídia social, que é o seguinte. Porque tem duas. Tem uma que vai para a imprensa e outra que fica lá na página do governo do Chile, que a gente vai ver depois. Então eles colocam democracia sempre. Em diferentes partes do mundo, a democracia enfrenta um momento de grandes desafios, a erosão das instituições, o avanço dos discursos autoritários impulsados
por diferentes setores políticos e o crescente desinteresse dos cidadãos são sintomas de um mal-estar profundo em amplos setores da sociedade. A isso se somam as persistentes desigualdades, o retrocesso nos direitos fundamentais, a disseminação da desinformação e de discursos de ódio em plataformas digitais e a expansão de redes criminosas que desafiam a legitimidade do Estado. Diante desse cenário, não cabe o imobilismo nem o medo. Defendemos a esperança em um mundo cada vez mais polarizado, como líderes progressistas. Até parece que Lula nunca estimulou a polarização aqui, nós contra eles, né? Como líderes progressistas, temos o dever de agir com convicção e responsabilidade frente àqueles que pretendem enfraquecer a democracia e suas instituições. Porque não basta evocar a democracia nem falar em seu nome, devemos fortalecê-la, renová-la e torná-la significativa para aqueles que sentem suas promessas não cumpridas. É com mais democracia que criaremos mais oportunidades para gerações futuras e como melhor nos adaptaremos aos desafios globais impostos pela inteligência artificial ou a mudança do clima. Resolver os problemas da democracia com mais democracia. Oh, que frase bonita. Eu vou até colocar aqui, ó, assim, vamos lá. Todo mundo falando novamente. Resolver os problemas da democracia com mais democracia. E o que seria isso? Eu acho que mais para frente ele vai tentar explicar aqui. Este é o princípio que convoca os governos do Chile, Brasil, Espanha, Uruguai e Colômbia à reunião de alto nível Democracia Sempre, a ser realizada em Santiago no dia 21 de julho. Esse esforço compartilhado não é apenas a constituição do encontro impulsado pelos governos do Brasil e da Espanha durante a Assembleia das Nações Unidas no ano passado, mas dá um passo adiante, porque, longe de ser um gesto isolado ou simbólico, é uma iniciativa que busca defender a democracia como bem comum. Sabemos que as democracias não se constroem apenas a partir dos governos. Construir propostas conjuntas e eficazes que fortaleçam a coesão social, a participação cidadã e a confiança nas instituições é um trabalho que não pode se limitar a cartas de boas intenções ou recair apenas sobre os governos de turnos e seus representantes. Por isso, essa iniciativa também convoca organizações sociais, centro de pensamento, juventudes e diversos atores da sociedade civil, porque sua participação e ação são fundamentais para que a democracia recupere sua capacidade transformadora. Eu vejo nisso daqui aquela ideia da Dilma de criar os conselhos com ampla participação popular, mas na verdade era de organizações e de grupos ligados ao governo, na tomada de decisões. E aí? Será que vai servir de algo? Será que serve de algo? Mais gente que não foi escolhida tomando decisão? Isso aqui que eu entendo que é ao que ele se referia com resolver os problemas da democracia com mais democracia. Sabemos também que defender a democracia exige que sejamos capazes de condenar as derivas autoritárias e ao mesmo tempo falar de forma positiva, propondo reformas estruturais para enfrentar a desigualdade em nossos países e no mundo. Então, se é condenar as derivas autoritárias, o que eram autoritárias? Porque eu me lembro bem que a esquerda chamava Geraldo Alckmin de fascista, e esse fascista agora é o vice do Lula. Então, o que é autoritário? Pode deixar de ser autoritário, pode voltar a ser autoritário? Não está bem claro aqui o que eles vão condenar. Ou tudo que não for de esquerda está condenado. Seria isso? Tudo que não é de esquerda seria antidemocrático? A história nos demonstrou repetidamente que a democracia é o melhor caminho possível para garantir a paz e a coesão social e as oportunidades para todos. Aqui eu estou de acordo, tá? É o melhor caminho.
Tem outro regime melhor? Eu acredito que não. O melhor regime é o democrático. Porém, temos muitos problemas dentro desse regime. Impulsionar estratégias comuns em favor do multilateralismo, do desenvolvimento sustentável, da justiça e dos direitos humanos é um imperativo ético e político, porque a democracia é frágil e se não for cuidada. Hoje, nos reúne a certeza compartilhada da necessidade de melhorar a resposta do Estado às demandas de nossos povos e governar com eficácia, com justiça, com direitos. Com democracia sempre, e com a convicção de que defender a democracia nestes tempos difíceis não é apenas restringir e proteger, mas propor e seguir avançando. Essa é a tarefa urgente do nosso tempo. Bom, tem muita demagogia, muita fala aqui, mas resumidamente o que eu entendi é que ele propõe uma maior participação popular através de organizações, como a gente viu aqui, ó. Essa iniciativa também convoca organizações sociais, centro de pensamento, juventude e tudo, que possivelmente serão mais organizações ligadas à esquerda, que vão dar respostas à esquerda e eles vão estar falando, ok, ampliamos a democracia. Mas daí não está ouvindo o outro lado, né? E aí é um problema. Agora vamos ver a declaração mais ampla, que é a declaração que está no site do governo do Chile, na página oficial do governo do Chile. Eu cliquei aqui, foi o negócio errado. E aí vem mais detalhadamente o que eles estão querendo dizer. Vamos lá. Declaração dos presidentes do Chile, Brasil, Espanha, Uruguai e Colômbia após a reunião de alto nível Democracia Sempre, realizado no Palácio de la Moneda. Após a reunião de alto nível Democracia Sempre, realizada em Santiago do Chile em 21 de julho de 2025, os chefes de Estado e de governo aqui reunidos reafirmamos nosso compromisso com a defesa da democracia, o multilateralismo, que é justamente, estão se colocando aqui contra o Trump, dizendo que não quer essa forma de negociar do Trump, e prefere outra forma em que os países, de forma conjunta, têm mais peso, que é justamente o que busca também um BRICS, e o trabalho conjunto para enfrentar as causas profundas e estruturais que enfraquecem nossas instituições democráticas, seus valores e sua legitimidade. Qual seria esse trabalho para fortalecer essas instituições democráticas? Fica a dúvida aqui. Estamos plenamente conscientes de que o mundo atravessa um período de profunda incerteza no qual os valores democráticos são permanentemente desafiados, e eu diria tanto pela direita como pela esquerda. Diante disso, acreditamos que é um imperativo ético e político impulsar uma estratégia comum para enfrentar fenômenos globais como o aumento da desigualdade, a desinformação e os desafios colocados pelas tecnologias e pela inteligência artificial. Vocês viram que interessante? Ele coloca no início do parágrafo de que é consciente que o mundo atravessa um período de profunda incerteza e os valores democráticos são permanentemente desafiados. Pelo quê? Pela desigualdade, pela desinformação, pelos desafios da tecnologia, das tecnologias digitais e da inteligência artificial. E da falta de diálogo de um campo com o outro. Isso aí, para mim, é o principal, mas eles não colocam aqui. É praticamente dizer que o principal problema é que eles não estão enfrentando o outro lado da forma certa. Se estivesse enfrentando, a versão deles, democráticas, de esquerda, seria a única verdadeira. Este encontro foi uma oportunidade-chave para dar continuidade à primeira reunião da iniciativa, em defesa da democracia, combatendo o extremismo, organizada no âmbito da 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, consolidando este espaço de reflexão e ação diante dos desafios contemporâneos das nossas democracias.
Reconhecendo que esses desafios são multidimensionais, interconectados e complexos, os chefes de estados e de governo presentes em Santiago reiteramos a necessidade de promover um multilateralismo renovado, mais eficaz, incluso e participativo, respeitoso dos princípios do direito internacional e da incorporação efetiva da cidadania na tomada de decisões. Como que eles vão conseguir que os cidadãos tomem decisões a nível internacional, se a nível nacional já é praticamente impossível que nós participemos? Se tivesse mais plebiscitos, mais referendos, como tem na Suíça, eu acredito que participaríamos mais. Mas isso eles não conseguem nem a nível nacional, e aí querem fazer a nível internacional. Impulsar uma reforma do sistema de governança internacional, particularmente das Nações Unidas, que recupere sua capacidade de ação e legitimidade diante dos grandes desafios globais. Isso implica avançar rumo a uma representação mais justa e eficaz, superar bloqueios derivados do uso do veto, estabelecer mecanismos reais de cumprimento e prestação de contas. Como? Se quem tem o poder de veto nas Nações Unidas são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que são 5: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Eles têm o poder de veto. Se a gente não quer que eles vetem, teríamos que tirar eles de lá. E eles vão aceitar sair de lá para colocar outros ou deixar que outros apenas entrem, mesmo que eles não saiam? Não sei, me parece pouco viável isso daqui. E é mais um enfrentamento contra os Estados Unidos, né? Fortalecer uma diplomacia democrática ativa, baseada na cooperação entre estados que compartilham os valores da democracia, da justiça social, da soberania dos estados e dos direitos humanos, como resposta ao deterioro institucional e ao avanço de projetos autoritários, regressivos e excludentes. Ok. Projetar uma narrativa alternativa ao retrocesso democrático, com reformas centradas na equidade e na integridade da informação, ou seja, é os governos de esquerda dizendo o que é correto e o que não é, e isso estaria combatendo, segundo eles, o autoritarismo e o retrocesso democrático. A favor do respeito irrestrito à equidade de gênero, contra o racismo e pela diversidade étnica, com ferramentas que fortaleçam a segurança pública e cidadã e enfrentem os discursos de ódio, a desinformação e a intolerância. Assumir um compromisso firme com a razão. Podemos ter visões diferentes do mundo, mas os fatos não podem ser falseados. Consideramos necessário para a boa política que ela resolva os problemas dos nossos povos e que se promova um diálogo de boa fé que sempre busque a melhor versão do argumento do nosso interlocutor. Um diálogo baseado na razão. Bom, é aqui onde eu estava dizendo anteriormente que eu acho importante o diálogo entre os dois. Mas aí é que é a questão. Aqui eles colocaram um diálogo com firme compromisso na razão. Beleza, estou de acordo com isso. Podemos ter visões diferentes do mundo, mas os fatos não podem ser falseados. O problema é que, nesse momento, cada lado, tanto a esquerda e a direita, distorce muitas vezes os fatos para tentar demonstrar que só o lado dela tem razão, não aceitando a existência pacífica do outro. Sempre é um clima de guerra, do eu contra eles. E aí onde esse diálogo, que eu acredito que seja bom, essa proposta aqui, acho super boa, mas não vejo a esquerda dialogando com a direita, apesar da proposta. Nem do Lula, o Lula estava lá, né? Ele foi um dos que fomentou essa proposta. E aí, tá dialogando com
a direita, não consegue conversar nem com a direita aqui no Brasil, está em briga com a direita nos Estados Unidos, e aí vai. Então, é uma proposta que eu acho que não vai adiante, mas que seria muito boa se fosse. Reafirmar nosso compromisso firme com a paz, o respeito ao direito internacional e ao direito internacional humanitário. Fazemos um apelo urgente por um cessar-fogo em Gaza. Daí aqui não tinha nada a ver com a ideia de democracia sempre que eles buscaram, mas já aproveitaram para apelar para o cessar-fogo, aqui instigando um pouco Israel e os Estados Unidos. Então, fazemos um apelo urgente por um cessar-fogo em Gaza e exigimos acesso pleno, seguro e sem restrições à ajuda humanitária na faixa, conforme os princípios do direito humanitário e sob coordenação das Nações Unidas. Como membros desta nova iniciativa, sublinhamos a urgência de articular respostas conjuntas, inovadoras e concretas que fortaleçam a resiliência democrática em nível global. Os desafios do presente exigem liderança, ousadia e ação coordenada. Agora vem mais detalhes, é isso que vai ficar legal. Durante a reunião de Santiago, Brasil, Chile, Colômbia, Espanha e Uruguai elaboraram propostas em torno de 3 temas centrais: defesa da democracia e do multilateralismo, desinformação e tecnologias digitais, e extremismos e desigualdade, propondo linhas de ação concretas. Isso representa um avanço substancial em relação ao processo iniciado em 2024 e um passo firme rumo a uma cooperação efetiva. Entre as iniciativas acordadas, destacamos. Então vamos ver as propostas que eles têm para reverter esse quadro de regressão democrática que eles falaram, defesa da democracia sempre e muito mais. Só um minutinho. Vamos lá. O compromisso com a consolidação de uma rede de países e sociedade civil para impulsionar mecanismos participativos que favoreçam o aprendizado mútuo. Que mecanismos seriam esses? Mais plebiscitos e referendos? E a construção coletiva de uma democracia mais aberta, inclusiva e conectada com as realidades cidadãs. Que seria isso? Democracia mais aberta e inclusiva? Esses detalhes incluem quem? Só a galera da direita? Ou vai abrir espaço também para galera da esquerda? Não, inclui quem? Só a galera da esquerda? Ou vai abrir também espaço para incluir a galera da direita? Apoiar o estabelecimento de uma rede global de centros de pensamento. Centros de pensamento, esse nome parece muito George Orwell, 1984. Não sei, não me soa como algo bem, né? Porque quem controlaria esses centros de pensamento? E seria centros de pensamento o quê? Da esquerda? Ou está aberto a todos os pensamentos? Não me parece que a esquerda seja uma defensora da liberdade de diversos tipos de pensamentos, que podem ser muitas vezes contrários a ela. Que gerem análises rigorosas, fomentem um debate baseado em dados e contribuam com propostas em defesa da democracia. A colaboração internacional para a transparência algorítmica e de gestão de dados no ambiente digital, bem como a cooperação técnica para uma governança digital democrática. Isso aqui me soa tanto a controle dos dados, da internet, da informação, do que nós podemos dizer e o que não podemos dizer, que é algo que estamos vendo cada vez mais no Brasil, cada vez aumentando o controle dos meios digitais. Reforço a iniciativa global das Nações Unidas e da Unesco pela integridade da informação sobre as mudanças climáticas, o acompanhamento do compromisso de Sevilha como passo construtivo para o fortalecimento do financiamento para o desenvolvimento
e o apoio à iniciativa de conformar uma coalizão que promova e facilite o estabelecimento de uma tributação progressiva e justa, bem como fortalecer a cooperação fiscal internacional baseada nos princípios de transparência, equidade e soberania. Praticamente ele jogou no negócio da democracia aqui a questão ambiental, mas também a cobrança de mais impostos sobre os mais ricos. Isso seria parte da democracia, então? A promoção de um observatório multilateral da juventude contra o extremismo sob a liderança da Organização Ibero-Americana da Juventude. Essa organização permite pensamentos ideológicos divergentes que não sejam da esquerda, para gerar dados, intercambiar boas práticas e desenhar políticas inclusivas a partir de uma visão interseccional e participativa. Também traçamos um roteiro rumo ao próximo marco dessa iniciativa, a celebração da segunda reunião no âmbito da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. Esse roteiro representa um passo concreto para a construção de uma agenda compartilhada, sustentável ao longo do tempo e a articulação em defesa da democracia e contra o extremismo. Esperamos que esse processo convoque mais países e atores comprometidos com o estabelecimento de um espaço permanente de articulação dessa iniciativa global em defesa da democracia, dos direitos humanos e da justiça. Sabemos que essa tarefa não recai exclusivamente sobre os estados. É imprescindível a participação ativa da academia, dos parlamentares, da sociedade civil, dos meios de comunicação e do setor privado. Nesse sentido, valorizamos as iniciativas que a partir da sociedade civil e dos centros de pensamento, não gosto desse nome, não sei vocês, mas eu não gostei, vêm sendo desenvolvidos nesses dias em Santiago, contribuindo para a reflexão e o intercâmbio. Só trabalhando juntos poderemos revitalizar nossas democracias a partir de uma perspectiva coletiva. Por fim, agradecemos o enorme esforço realizado pelo Chile e seu governo, que foi anfitrião dessa reunião de alto nível e nos permitiu trabalhar em conjunto sobre temas tão relevantes para o mundo. Bom, lemos as duas declarações. A primeira tem mais uma enrolação geral e a segunda eles expõem mais detalhadamente qual é o seu plano, essa de inclusão democrática, de participação. Claro que expõe um plano de forma geral, mas não dá os detalhes de como vão fazer isso. E a minha pergunta fica que é a mesma. Vão incluir quem? Só a galera que pensa igual ou vão trazer os diferentes para fazer parte? Porque se querem realmente trabalhar, defender a democracia, há uma necessidade do diálogo, da conversa com o outro lado. Sem isso, eu só reforço o meu lado e aí eu não estou trabalhando pela democracia, eu estou trabalhando pela polarização política da defesa do meu lado, algo que o Lula sabe fazer muito bem e que faz há muito tempo. Afinal, foi ele que começou esse negócio do nós contra eles aqui no Brasil. E aí, o que você acha? Essa reunião das esquerdas sul-americanas mais a Espanha e da defesa da democracia, é para isso mesmo? Defender a democracia? Eu sou o professor Gessé Santiago e trato de entender tudo isso daqui juntamente com vocês. Aqui, ó, vou deixar outro vídeo para você ver. Justamente um outro tema interessante de algo que não se estão falando tão comumente aqui na mídia brasileira. Até lá.